A gente viu na repetição ali que ele raspou ali, né, a perna esquerda, e que foi exatamente o que provocou a queda do sarrafo ali. Daqui a pouquinho, 3.000 metros com obstáculos masculino, daqui a pouco. Agora está se preparando aí o Kleber Damião da Silva. Aí o Kleber da Silva, 4,80 metros o sarrafo aí pro Kleber Damião da Silva, da Orcamp, né? Campinas. São quase 800 atletas participando do Troféu Brasil de Atletismo, 30ª edição, aqui no Estádio Ícaro de Castro Melo, no complexo do Ibirapuera. Você de São Paulo pode comparecer, não paga nada, entrada, né, livre para você assistir neste momento com as provas da tarde, amanhã, de manhã e à tarde, e no domingo a partir das 9 horas da manhã. Teremos as últimas provas do Troféu 2011, o Troféu Brasil. Quem nunca assistiu ao vivo um evento desse, vale a pena dar um pulo aqui, porque é realmente sensacional. Para onde você olhar, estará acontecendo um grande evento do atletismo, assim, realmente de alto nível. O salto com vara de um lado, a preparação dos 3.000 metros com obstáculos ali. Mais à frente você tem o lançamento do dardo, preparação para as provas de velocidade, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí vem o Kleber Damião da Silva. Aí vem ele. Passando na primeira tentativa, os 4,80. E vale lembrar que esse Troféu Brasil, além da importância de ser a prova de mais alto nível de atletismo que acontece no Brasil, né, gerando os campeões nacionais das modalidades do atletismo, é a prova que irá bater o martelo, né, formadora final dos atletas, da equipe, né, dos atletas brasileiros que está indo para o Campeonato Mundial em Daegu, na Coreia, no finalzinho desse mês. Aí você está revendo toda a manobra ali do Kleber Damião da Silva. Estamos ainda na primeira rodada, né, Lauti? São 3 tentativas, né, para cada atleta, né? Para cada atleta em cada uma das alturas que o sarrafo alcançar. Perfeito. Estamos agora nos 4,80. Aquilo que eu falei, meio que brincando, né, que o Fábio deve estar descansando e que o atleta com maior qualidade técnica e física, ele pode abrir mão de saltar o sarrafo, né, nas alturas em que ele faça isso tranquilamente com o treino. E isso acaba contando para contagem final, se houver um empate lá na frente entre 2 ou 3 atletas, aquele que tiver com o menor número alcançado aquela altura, com o menor número de saltos, ele será declarado campeão. Matheus Bernardino da Silva, olha ele aí, ó. Vamos acompanhar aqui o salto do Matheus, que é de São Bernardo do Campo. Passou bem acima do sarrafo ali, hein? Dá uma olhada aí, muito acima mesmo. Esse poderia ter aguardado um pouco para entrar mais tarde. Talvez ele esteja num processo de aquecimento, aquecendo as turbinas, sentindo um pouquinho de frio lá. Saiu vibrando bastante ali. O atleta de São Bernardo, o Matheus Bernardino da Silva, nascido em 1992. Olha aí, ó, por este ângulo agora. Show de imagens para você aqui no Troféu Brasil no Ibirapuera. Belíssima aquela tomada de baixo, né? Por baixo, muito legal. Bateu no peito e saiu vibrando. Daqui a pouco tem os 3.000 metros com obstáculos. Primeira série, né? Primeira bateria, depois a segunda série, a segunda bateria. Daqui a pouquinho, os atletas já estão se preparando para a prova dos 3.000 metros. Por tempo, né, Lauter? Por tempo. São 2 baterias, tinha muita gente fazendo os 3.000 obstáculos. É temeroso, porque é uma prova muito difícil, fisicamente, tecnicamente, duríssima. A prova mais dura de pista que existe são os 3.000 metros com obstáculos. Eles dividiram em dois grupos. O primeiro grupo traz os melhores atletas, os atletas com melhores ranqueamentos. Então o vencedor realmente saia desse. Mas no segundo grupo, ao final da prova segunda bateria, faz uma tomada de tempos e vê quem foi o vencedor na contagem geral.
Você está acompanhando aí, acompanhou o salto do Henrique Camargo Martins, que é do Pinheiros. Segunda tentativa dele para os 4,80. 413, representando o Esporte Clube Pinheiros. Logo mais 9 da noite, Série B do Campeonato Brasileiro, em Paraná e Barueri, para todo o Brasil, menos Paraná. 4,80, né? Isso significa mais ou menos que se a Fabiana Moura estivesse aqui, ela ainda estaria disputando o masculino nessa altura e não teria parado. Daí. Esse é o estádio Ícaro de Castro Melo, Ibirapuera, São Paulo. O serviço de som agora está anunciando os participantes. Daqui a pouco você vai ver o balizamento. Balizamento não, você vai ver a lista daqui a pouco, né? Não temos balizamento nos 3.000 metros com obstáculos na primeira bateria. Essa primeira série aí juntou o que há de melhor de 3.000 com obstáculos no Brasil e colocou aí. O André de Santana, Celso Ficanha, Altobelli da Silva, Fernando Fernandes, Sebastião Silva, Valdisson Silva, Ioran Etchechuri e o Eliezer de Oliveira. E ainda Davi Alcântara, Edson dos Santos, o Alex de Oliveira e o peruano Iroel Pinto. Isso significa que não teremos o nosso melhor atleta de 3.000 com obstáculos no momento, que é o Hudson de Souza, que não se apresentou para a prova. Aí você tem os participantes da prova dos 3.000 metros com obstáculos. Todos eles aí na expectativa para a largada. Prova realmente dura. Tudo pronto. Lá vão eles. Primeira série final dos 3.000 metros com obstáculos aqui no Ibirapuera. O público acompanhando atentamente. E vão acompanhar atentamente a passagem dos atletas por 28 vezes, né? Por 28 obstáculos durante as 7 voltas e meias. Obstáculo que é fixo, pesa mais de 100 quilos, quer dizer, não vale a pena tentar tocar nele, não. Alguns, inclusive, usam o obstáculo tão pesado assim para facilitar a passagem por eles. E eles terão também, a partir da próxima volta, que passar 7 vezes pelo mais duro dos obstáculos, que é o obstáculo que logo após ele existe um fosso com água relativamente profundo. Os atletas têm que usar bastante. Nesse momento eles estão passando. Acabaram de passar por ele. Olá, Walter. Oi, Joana. A gente está tentando descobrir por que o Hudson não está participando. A gente tinha uma grande expectativa em relação à participação dele, porque ele foi campeão sul-americano, né, com um tempo de 8, 36 e 53. E na regra da IAAF, o campeão sul-americano automaticamente se classifica, né, para o Mundial. Só que a CBAT tem uma regra, né, uma outra regra que diz que, como ele foi campeão sul-americano, ele não precisa ter o índice da CBAT, mas ele precisa ter pelo menos o índice B, que seria 8 e 32, né? 4 segundos, né? 5 segundos a menos o tempo que ele fez no sul-americano. Então essa era a última chance que o Hudson tinha para poder se garantir no Mundial. Talvez o tendão, ele teve um problema crônico durante muito tempo de tendão, talvez tenha sentido o tendão nesses dias aqui em São Paulo. Porque a expectativa era positiva em relação à participação do Hudson, de repente até a ida dele pro Mundial. O Altobelli Santos da Silva na frente. Está liderando neste momento. Já completaram a primeira volta e agora tem aquele obstáculo ali com uma pequena piscina ali, né? Eu não recomendo que nadem nessa piscina. Às vezes alguns atletas sem querer acabam nadando umas braçadas, porque se você tropeça no obstáculo vai cair na parte funda do fosso. Para sair tem que dar umas braçadazinhas boas ali. A tática ideal é projetar o corpo o mais longe possível, porque quanto mais longe do obstáculo, mais raso é o fosso. Então se você mantiver uma constância de um pé seco e um pé molhado, garante bem a sua participação nos 3.000. O Altobelli é um atleta que muito veloz também, correu os 1.500 metros, ele participa de algumas provas de rua, provas mais curtas, 5, 6 quilômetros, bem veloz. Faltando 5 voltas, o André Alberi de Santana está ali na frente e atrás dele
o Fernando Alex Fernandes. Fernando Alex Fernandes, que já foi campeão do Troféu Brasil, andou meio sumido por conta de contusão e voltando agora. E nesse momento ele que está liderando, né? Ultrapassagem ali do Fernando Fernandes sobre o André Alberti Santana. Em terceiro vem o Celso Ficanho, um atleta também com muita experiência nos 3.000 metros com obstáculos, também corre os 1.500, mas a prova dele, o prato principal dele são os 3.000 com obstáculos. Passagem no fosso agora, o atleta dá uma aceleradazinha para projetar o corpo mais distante possível do obstáculo ali. Alguns atletas africanos, principalmente os quenianos, que dominam os 3.000 com obstáculos há muitos anos nas grandes provas internacionais, eles hoje já não utilizam o pé como apoio ali na passagem, no obstáculo. Eles se projetam tão longe que eles não fazem mais isso. Então ganham bastante tempo. Aí o 394, Fernando Fernandes na frente. 4 voltas para terminar a prova. Fernando Alex Fernandes, ele que é do Clube Pinheiros, aqui de São Paulo. Ele é do interior do Paraná, agora se transferiu para São Paulo. Primeira série dos 3.000 metros com obstáculos. Daqui a pouco a segunda bateria. E depois da segunda bateria, nós vamos confirmar, né, os tempos. Isso, como nós falamos antes da prova, né? A segunda bateria, apesar de ser a mais fraca, o resultado oficial deve ser dado depois da conferência, né, dos tempos. É a prova dos 3.000 metros. Você acompanhando ao vivo aqui do Ibirapuera, São Paulo. Esse atleta de número 5 que pinta agora aí para liderar é o Alexandro de Oliveira. Jota. Alexandro de Oliveira, que nasceu em 1992. Pois não. Eu tô com o Hudson aqui do meu lado, tá me explicando que ele teve que abrir mão da prova, infelizmente, com dores na panturrilha, desde os jogos militares, na verdade, né, Hudson? Essa dor tava te incomodando. Então, vou perguntar pro Hudson aqui, na ausência dele, né, infelizmente com essa dor, o que você tá achando da prova? Quem que você acha que leva essa? Olha, a prova tá muito disputada, ainda tá o grupinho ali, um bolinho, mas eu tô apostando muito no André Alberita ali da BMF, hein? O André e o Celso, a prova acho que vai ser decidida entre o terceiro e o quarto, acredito eu. Tá certo, obrigada, Hudson. Boa sorte aí na recuperação da panturrilha, Jota. Valeu, Joana. O Hudson tá de fora, mas tá ligado. Você viu que ele tá ali, ó. Até numa certa indecisão, né, lá? Tem para apontar o grande vencedor. Porque realmente está muito disputado. Quando o Hudson a partir dele não ter se apresentado, né, para a prova ficou totalmente indefinida. Tem 4, 5 atletas. Esses 4 que estão liderando saíram um pouquinho. Eles realmente são os principais postulantes à vitória. Celso Ficanho com toda a experiência dela, uma chegada muito forte. Alex Fernandes também um atleta que já venceu o Troféu Brasil, voltando à velha forma. O segundo do ranking hoje, depois do Hudson, é o André Alberti Santana. E o Altobelli Santos da Silva, 377, o número dele, está liderando, hein? O Altobelli que também tem um bom tempo de ranqueamento, né? Ele tem algumas provas já abaixo dos 9 minutos, melhor marca dele esse ano, 8,52. E ele tem nome de artilheiro do futebol, né? Um dos grandes artilheiros, quem é do futebol sabe disso, do futebol italiano e mundial, já não, claro, não é um ex-atleta. Altobelli fez muitos gols no futebol italiano e pela seleção italiana. Altobelli Santos da Silva. De repente pode ser até uma homenagem pro grande Altobelli, o nome dele. Faltando 2 voltas, é uma volta e meia agora. Veja aí o Altobelli. Daqui a pouco a segunda bateria. Aí os 4 primeiros. Público acompanhando atentamente aqui no Ibirapuera. Mais uma passagem de obstáculo. Fernando Alex Fernandes utiliza o apoio do pé, enquanto os outros 3 passam como se fosse uma barreira, né? Atacam como se fosse uma barreira. Vão abrir a última volta agora, hein? E a última volta. Vamos ver agora o comportamento aí desse pelotão aí, né? Olha como já houve modificação ali nas posições. O Altobelli já está em 4º.
Ainda continua indefinido, que tanto o Ficanha quanto o André Alberi de Santana são muito rápidos, né? E o Alex Fernandes, ele sabe disso, tentando acelerar para se livrar um pouco deles, mas está difícil. Problema com o Altobelli aí naquele obstáculo ali, hein? Ele já vem totalmente travado, quase não conseguiu passar o obstáculo. O obstáculo do fosso para ele vai ser terrível. Você viu a passagem ali do André Alberi de Santana. Vamos ver agora, hein? São os últimos metros. O André Alberi de Santana tá abrindo, olha lá. Aí vem a chegada. É a primeira bateria dos 3.000 metros com obstáculos. O André Alberi de Santana em primeiro. Venceu, mostrou que é mais veloz, um atleta acostumado a correr os 1.500 metros, sabe como sofrer os últimos 300 metros, foi o que ele fez. Faltando 200 metros, menos até, na passagem do fosso, do último passagem do fosso, ele conseguiu abrir e foi abrindo. Também com um cabelinho, também no atletismo, né? Temos o moicano aí, ó. Do Alberi, André Alberi de Santana. O Altobelli ficou para trás. E aí o vencedor da primeira bateria. Veja aí não, nesse não é o Altobelli. Esse é o Eliezer de Oliveira. Aí no momento da largada. Final do arremesso do peso masculino. Participam com o número 258. Você está acompanhando aí momentos desta prova. Primeira bateria dos 3.000 metros com obstáculos. Olha aí o obstáculo, como é que os atletas passam por ele. Alguns, como disse o Lauter agora há pouco, apoiam nele, outros não, né? É verdade, uma prova que tinha como índice para o Campeonato Mundial 8 minutos e 20 segundos, impensável, totalmente impensável para qualquer um desses atletas, para qualquer um atleta brasileiro, que hoje em dia corre na casa de 8h36, 8h38, 8h40. E aí o vencedor, chegando ali, o André Alberi de Santana. O André Alberi de Santana, nascido em 1980. Portanto, está para completar aí 31 anos de idade. Esse é o estádio Ícaro de Castro Melo. Amanhã tem mais Troféu Brasil para você no Sport TV. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde. Enquanto não temos a segunda bateria dos 3.000 metros, a gente continua acompanhando aí a prova do salto com vara. Número 678, representando o atletismo americana. Estamos com 4,90 agora. O sarrafo está nos 4,90 agora. Você está vendo aí o atleta 281, Augusto Dutra de Oliveira. A prova do salto com vara, quando tem uma disparidade grande técnica, né, entre os piores e os melhores, ela se torna uma prova realmente longa. Daqui a pouco vai começar a ficar interessante a partir dos 5h20, 5h25. O Fábio talvez entre nos 5h40. Segunda tentativa para o Augusto Dutra de Oliveira, não deu para ele. Agora você terá o Fábio, esse é o Augusto Dutra, né, o 281. É o salto com vara na sua etapa final. Alguém estava falando com ele lá da arquibancada e ele prestou atenção. E aí veja como é que foi o salto do Augusto. São os artifícios, né, que treinadores e atletas criam para tentar uma comunicação, e uma comunicação importantíssima no momento de uma prova longa, de mais de 1h30 que vai acontecer esse salto com vara. É importante o treinador dar algumas informações para o atleta. E aí fica, às vezes, gestual, às vezes a distância eles conseguem se falar, o treinador tem que se deslocar para um ponto mais próximo para facilitar a comunicação.
Foi muito boa essa observação do Lauter, como todas que o Lauter faz, porque muita gente poderia pensar assim, ué, mas o treinador não pode ficar ali ao lado, né? Infelizmente não. Existem alguns esportes em que esse contato do treinador com o atleta tão necessário, fica impossível. Acontecia no vôlei de praia, depois foi consertado isso. Acontece no tênis, né? E no atletismo acontece muito, né? Em várias modalidades de atletismo, é importante. Provas longas como essas de campo, é fundamental a participação próxima do treinador. Opa, belo salto, a terceira tentativa dele para 4,90, né, do Matheus Bernardino da Silva, de São Bernardo do Campo. E ele vibrou da mesma maneira que do salto anterior, batendo no peito. Eu começo a temer pelas costelas dele, pelos pulmões, porque se a cada vitória obtida, a cada uma dessas alturas, ele fizer isso, sei lá. As costelas do César Cielo resistem. Agora vamos ver do Matheus aí, né? De novo aí, ó. Todo o movimento, diversos ângulos para você acompanhar. Salto do Matheus. Limpo, né? Sem toque, mas também muito próximo do sarrafo. Não é à toa que foi a terceira tentativa que ele conseguiu. Olha a vibração dele aí para 4,90 na terceira tentativa. Ontem também a comemoração do Bruno pela vitória nos 100 metros rasos. Uma vitória de 100 metros rasos num Troféu Brasil é uma coisa a se comemorar. Mas foi opa. Esse é o atleta Augusto Dutra de Oliveira. Eu acho que foi a terceira tentativa dele em 4,90. Ele se despede agora. O que aconteceu aí, ele viu que não daria, ele preferiu não executar o salto, né? Até por questões de segurança. Ele estava muito afastado. Provavelmente ele cairia um pouquinho fora do colchão de amortecimento. Ia correr algum risco ali. E agora teremos a largada da segunda bateria dos 3.000 metros com obstáculos. A segunda série é muito mais fraca do que a primeira, né? Mas sei lá, acontece de algum atleta com mais experiência. Temos 2 atletas chilenos nessa prova. Os atletas estrangeiros vieram para essa prova mais leve. Aí os chilenos, o Enzo Ianez, Maurício Valdívia, e os brasileiros Garcês Santos, Thiago da Silva, Cleiton Machado, Daniel Alcântara, o Ataíde de Souza e o Alex Félix. Representando o Duque de Caxias. Na primeira série, na primeira bateria, né? O tempo foi manual, por isso que nós não apresentamos. Vamos aguardar o tempo oficial depois desta série, né, Lauter? Aí sim nós teremos os tempos oficiais. Vamos então para a largada. E tem o Divanildo Leão também, o Everton Wiesenhutter e o Cleiton Abrão. Vai dar para notarmos as diferenças físicas e técnicas, né, do primeiro grupo e do segundo grupo. Representando Estrela de Guarulhos, Divanildo Silva São Leão. Estão sendo anunciados agora os nomes dos competidores. Na caixa, Everton Cílio Wiesenhutter. E com o número 41, E lá vão eles. Nós temos 11 competidores. E a largada. 3.000 metros com obstáculos para você no Troféu Brasil de Atletismo, ao vivo, no canal Campeão. Primeiro obstáculo já vencido, já ultrapassado pelos competidores. E é interessante notar as diferenças da passagem do primeiro obstáculo e dos últimos obstáculos, já nos 2.600 metros para os 3.000 metros. A dificuldade que eles têm de ultrapassar o obstáculo saltando sem ter o apoio do pé. Alguns atletas como Fernando Alex Fernandes, que foi o segundo colocado na primeira bateria, provavelmente seja o segundo colocado no final, ele já não aguentava mais, começou a usar o pé de apoio na passagem do obstáculo. Primeiros momentos da prova. Opa, esse não pisou na água não, hein? Impressionante, tem a potência muscular de um triplista quase. Pressionou mesmo. Ou então tá de sapatilha nova, não quer molhar. É isso aí. Número 41 ali é o Cleiton Cesário Abrão. Olha ele aí.
É ele que está liderando. Primeira volta completada. Vamos para 6 voltas finais. Cleiton Cesário Abrão. Já completaram, portanto, a primeira volta. O Cleiton, um atleta bem jovem, ele não tem nem ranqueamento esse ano. Não fez nenhuma prova oficial de 3 metros com obstáculos. Ele tem um estilo de corrida de corredor de 1.500 metros. Provavelmente esteja fazendo essa transição do meio fundo para os 3.000 com obstáculos. Mais um obstáculo vencido ali. Pois é, e agora fica a pergunta, cadê o Cleiton, né? A gente tá vendo aí o chileno Enzo Yanes. Cleiton já ficou ali para trás, olha lá, terceiro colocado, chileno Yanes, agora tá liderando. Essa transição dos 1.500 para os 3.000, esse amadurecimento do Cleiton, ele tem que pagar um preço por isso, está pagando aqui. Nós podemos notar vários atletas jovens nessa segunda bateria dos 3.000 com obstáculos. Nós falamos uma segunda bateria mais fraca, mas é fundamental, é importante. São atletas muito jovens entrando no Troféu Brasil, né, amadurecendo, né, adquirindo calos para sua carreira. Liderança chilena agora, hein? Depois de 2 voltas completadas, o Maurício Valdívia é o segundo colocado e o Yanes é o primeiro, o Enzo Yanes. Enzo Yanes, do Chile. Chilenos na ponta. Aí estão os dois. Provavelmente não sejam atletas juvenis ou juniores, né, dos seus países. Entraram nessa segunda série por serem convidados. A Confederação Brasileira de Atletismo resolveu colocá-los na segunda série para não atrapalhar até o andamento, né, da verdadeira final. E o Cleiton Cesário Abrão, que apareceu agora quando a gente completou a outra volta em terceiro. Já não é mais o terceiro, já ficou no bolo lá atrás. E olha os chilenos abrindo para o terceiro colocado. Mais uma volta completada nos 3.000 metros com obstáculos. Liderando o Enzo Yanes e o Maurício Valdívia do Chile, o segundo. Os dois aí, ó. Podem até bater um papo ali, hein? Olha, num 3.000 com obstáculos você mal consegue respirar. Pensar só depois de cruzar a linha de chegada. Aí você continua acompanhando também, né? Salto com vara, 5 metros agora o sarrafo, hein? 5 metros. Nos 5 metros em Simbaeva ainda estava. Kleber da Silva vai para sua primeira tentativa dos 5 metros. Amanhã, a partir das 3 da tarde, mais Troféu Brasil de Atletismo no seu canal Campeão, ao vivo aqui do Ibirapuera. E no domingo, a partir das 9 da manhã. O líder do ranking, Fábio Gomes da Silva, com 5,80 dele. Ele, em São Caetano, em fevereiro, 26 de fevereiro, ele saltou 5,80, o que o colocou, inclusive, como líder do ranking mundial por um tempo. Hoje ele está entre os 5, 6 primeiros do ranking mundial. E o segundo é o jovem, né? Thiago Braz da Silva. Atleta de apenas 17 anos, com